Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amor, tenho o Arthur. E hoje, Arthur, a gente vai comentar esse terceiro episódio da sétima temporada da Corrida das Blogueiras, reality show Diva Depressão, que foi nesta terça-feira, 11 de novembro. Arthur, é correto a gente afirmar que o melhor episódio da Corrida das Blogueiras 7 é sempre o próximo? Ai, sim. Por enquanto, sim, né? Esse episódio, assim, pra quem tava desconfiado dessa história que ia engrenar a temporada, que nem os jurados estavam falando antes, esse episódio veio para mostrar que engrenou, né? Foi incrível, assim, foi um dos melhores episódios do Corrida, eu acho. E é bom que o primeiro episódio do Corrida, sem sombra de dúvida, gente, é um dos episódios já feitos, né, do Corrida. O segundo deu aquele tchan na gente semana passada, que deixou a gente com expectativa, e esse foi um sabor, né, e promessas que semana que vem que chegaremos no ápice, né, da temporada. Vamos começar falando um pouquinho do lounge que aconteceu na quinta, né, que a Mary e a Kitty continuaram com o desafeto, né, durante o lounge. Arthur, tem um lado a ser tomado, o lado da treta, o lado da Kitty, o lado da Mary. Você acha que teve alguém errado nesse lounge? Alguém errado? Ah, é assim, eu acho que dá pra entender de onde vem todos os argumentos, mas eu acho que a Kitty tem um pouco de razão. Porque, sim, tem essa questão que a Kitty que começou os shades contra a Mad, com certeza. Mas a questão é que a Kitty entrou no lounge contando sobre o trauma que ela tá passando, né? O luto que ela tá passando. E, de repente, a Mad traz a questão de ter colocado a Kitty no flop. E não era uma coisa que a Kitty tinha levantado. Então, quando depois a Kitty fala que que não fazia sentido que a Maddie estava falando sobre ela tá tentando confortar a Kitty, realmente não faz sentido, sabe? Então, eu acho que nessa discussão, não que, assim, consigo entender o lado da Maddie, mas eu acho que a Kitty se sobressaiu e acho que a resposta tá muito nas redes sociais também. Eu vi uma grande virada de jogo na torcida da Kitty. Eu acho que concordo com o que você falou, eu ia falar até isso, da Kitty ter começado, né? Ela começou a treta, gente, até aí tô normal, começar a treta em reality show, sempre alguém tem que começar, né? Elas não nascem sozinhas, sempre alguém tem que dar o pontapé inicial. Aí eu vou falar, a Kitty começou e não tá sustentando. Não, pelo contrário, eu achei que a Kitty sabe onde errou, assim, em algumas coisas, e tanto que o pontuamento, a coisa que ela pontua pra Mad, que entende que isso é um jogo, entende que são rivais, ela pontuou muito bem essa questão, principalmente sobre ter sido levado ao flop por questão pessoal, e a Mad falou que era de acabamento, a gente até falou aqui semana passada que não era nunca que foi esse critério que a Mad de fato usou. Né, por ter falado que era estratégia, era tudo. E eu acho que a Kitty tem muito disso, que aconteceu muito nesse episódio também de agora, que ela sabe muito bem como usar as palavras, porque quando ela vai conversar com alguém, ela mostra que entende o ponto da pessoa, ela mostra que pode ter errado, que a pessoa pode ter errado, mas ela defende o ponto dela. Então ela faz de um jeito que a pessoa não tem como contestar dizendo, você não tá entendendo o que eu tô dizendo, sabe? Não tá aquela de dizer assim, pra não sair de errada. Ela tá pontuando, assim, eu entendo o que você tá dizendo. É o famoso eu concordo com o que você. Eu aceito o que você disse, mas eu não concordo. Que é meu lema para alguns resultados do Corrida das Blogueiras esse ano. Tá sendo assim. Eu entendo, mas concordar. A história é outra. Porque eu já pego isso como um gancho pro resultado do flop, né? Porque a eliminação estava entre a Kitty e a Jordan, e como a gente sabe, ninguém foi eliminado e não tivemos um double chantei, né? E gerou um burburinho porque nós tivemos uma foto que estava com o fundo desfocado, mas tinha movimento, e outra que estava com um fundo legal, mas o movimento era pouco, e perguntaram, perguntaram não, pediram na prova uma foto em movimento. Então a gente pensava que Jordan seria eliminado. E aí, Arthur? Resultado justo, resultado injusto, entendeu por que os dois se salvaram, ou você acha que queimaram esse safe duplo? Nossa, então, difícil isso, viu? Porque eu acho que claramente tem um perdedor nessa prova, que é o Jordan. Assim, se fosse para ser justo, era para ele ter sido eliminado. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com a decisão, porque essa temporada ela é muito reality show. Ela é muito, muito reality show mesmo. Eles estão fazendo gol de TV, assim. Gol de YouTube, né? Mas. Então eu acho legal manter essas duas grandes personalidades, porque são duas personalidades que estão construindo uma narrativa, né? São peças-chave na narrativa da temporada. Mesmo que não estejam entregando tanto, né? Até aquele momento. Então, eu entendo o estranhamento das pessoas. Eu acho que se o Edu, os meninos do Diva, né, na hora de salvar a Kitty e o Jordan tivessem falado só,
não tô pronto pra ver nenhum de vocês indo embora, vocês estão se entregando muito. Eu acho que seria ok, mas ele ainda elogia a entrega. E eu acho que isso que pegou um pouco, sabe? Tipo, não precisava ter elogiado a entrega, porque as entregas não foram tão boas assim. E claramente teve uma melhor que a outra, sabe? Mas eu gosto que os dois ficaram. Eu definitivamente apoio, assim. Eu acho que são peças muito boas. O que pode ter passado na cabeça dos jurados, da produção, é que como a gente tá no início da temporada, né? Segundo episódio, esse seria a segunda eliminação, talvez eles ficaram com medo de eliminar um deles e o restante do elenco não seguir com uma narrativa forte, sabe? Porque se o Jordan saísse, ia ser um ponto-chave saindo. E aí, teria outra narrativa surgindo no lugar? Então, acho que eles preferiram manter isso e para conseguir entregar um entretenimento de boa qualidade. Olha, foi como eu falei agora há pouco. Eu entendo a decisão, mas eu não concordo, que eu achei que foi um safe duplo muito precoce, porque a gente tá acostumado até a ver se tem na estreia, né, no primeiro episódio, ou coisas do tipo, porque como você falou, teve claramente alguém que foi pior, né, que movimento, é do ponto-chave. Aí também o fundo, gente, o fundo tava... Se tinha um fundo desfocado como opção, e a pessoa usou, né, se não era para usar o fundo tão desfocado assim, não tivesse nenhum esse tipo de fundo como opção. Né, mas Sim. escolhas são escolhas. Já diria a grande filósofa Tatiana, choices, né? Mas fico pensando assim, primeiro, a temporada tem menos participantes que outros anos, né? Não tem 12, tem 10. Em algum momento esse safe duplo aí podia rolar e quem sabe pode rolar até outro no decorrer da temporada, né? Se tiver a mesma quantidade de episódios e etc. Então, pode ser estratégico também disso. Agora, essa questão que se salvaram as duas não foi por desempenho em flop, foi a nível reality show, sem sombra de dúvidas. Eu entendo que Rafa Dias, Eduardo e Felipe, né, que é do IFI, falam que foi a melhor decisão que tomaram, até por questão do andamento da temporada, mas isso é muito Scar do Rei Leão, né, que os fins justificam os meios. Né, isso é muito disso da parte deles, porque não dá pra gente prever. O resultado foi positivo, que bom, né? Que a gente vai ver que valeu a pena salvar os dois. Mas do momento que a gente tá assistindo, a gente não sabe, a gente não prevê o futuro. Né? Não tem essa visão do que vai acontecer. Então, de momento, eu não concordei. Mas eu entendo porque são pontos, como você falou, Arthur. Pontos chaves. Nós temos Jordan com atritos com Maddie, com Madrinha. Temos a Kitty com atritos com a Maddie. Então, voltar as duas, assim, pessoas que estão com atritos, é interessante a nível reality show, da narrativa, e é isso que vai valer. Se o nível de entrega não tá alto, o nível de reality show tiver alto, é isso que é engajamento, gente. Vai engajar de alguma forma. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Tá aí o Big Brother Brasil com 25 temporadas. Né, e Sim. com coisas muito piores acontecendo, porque quem tá reclamando de resultado. No Big Brother é PF batendo na porta, né? É diferente. Eu acho que o que deu um gosto azedo também para muitas pessoas é que fica uma coisa meio injustiça com o Ravi, sabe? Ele já saiu visto como injustiçado, né? Como uma pessoa que não deveria estar no flop. Então, ele ser o primeiro eliminado e na próxima eliminação ninguém sair, eu acho que dá um, dá um título de injustiçado ainda mais que faz ainda mais sentido ao Ravi, sabe? E a gente falando de narrativa que deu pano pra manga, que foi a que a gente viu que salvar as duas deu certo, né? Arriscaram e receberam bem, pelo menos nesse episódio até agora, porque a gente vai começar de fato agora a falar das provas, porque na primeira nós tivemos um desafio de atuação, já colocando o Drag Race Brasil no chinelo. Né, assim, já mostrando que dá pra ter desafio de atuação. Eu acho irônico porque a gente vai ter uma drag ganhando, né? Então, assim, primeiramente, só drag tá ganhando provas no Corrida das Blogueiras, né? É Corrida das Total. Drags. É curioso porque a gente pediu muito desafio de atuação no Drag Race Brasil, ainda mais com o cast que a gente tinha na segunda temporada, né? Certeza que teria rendido episódios maravilhosos da parte delas. Mas vamos lá. A Mad pôde dividir os dois grupos e a Giovanna, como ganhadora do mini desafio, pôde escolher em qual grupo ficaria. Aí os grupos teriam que recriar uma icônica cena de blogueirinha feia quando a blogueirinha derruba o café no João Padrão, né? Onde o João Padrão estaria lá, o Igor Costa também estaria lá presente para recriar. E aí, Arthur, antes da gente falar do desempenho dos grupos, o que você achou de uma prova assim no Corrida das Blogueiras? Deu para entender o porquê viu um desafio de atuação no Corrida? Eu acho que deu a entender por quê, porque tem essa coisa da blogueirinha feia, né? Que é algo da emissora e tal. Eu acho que eles podiam justificar mais.
Podiam ter citado, sei lá, que tem influenciador, tem blogueira fazendo novela de verdade, né? Olha aí onde a Jade Picon chegou, onde a Rafa Kalimann chegou. Então, acho que podiam ter também complementado com essa justificativa. Mas eu achei interessante. Ao mesmo tempo que no começo eu fiquei receoso por estar flertando muito com Drag Race, e aí entra aquelas críticas que algumas pessoas falaram que tinha muita drag nessa temporada, e isso, né, ajudaria nessa fala. Ao mesmo tempo, acho interessante, acho que vale, mas acho que eles poderiam ter justificado um pouco melhor, usando essa situação, né, da vida real. Além do blogueirinha feia, também falar que as blogueiras estão nas novelas de verdade. Inclusive, meio que essa justificativa vem no vídeo que a Dia lança depois, né, dos bastidores, que eu assisti também já, e eles falam disso, que a Globo anunciou uma novela em vertical, né, tanto que eles falaram em vertical também, então eu acho que eles tentaram complementar fora do episódio, tá? Eu acho que eles viram que faltou esse pedacinho e complementaram depois. Eles citaram isso, então, eu acho que, se não me engano, eles citam até a Jade Picon mesmo, e que ela vai ser protagonista nessa novela vertical da Globo. Então, acho que eles conseguiram contornar um pouco, né? Não veio no episódio, mas veio nos bastidores, que é um crédito aí, que é um... Inclusive, pessoal, assistam também, que é bem legal, porque todo episódio... na publi gratuita aqui pra Dia. Tá vindo com ponto de vista de um dos jurados. Semana passada a gente teve com a Paloma, que foi o foco. Essa semana teve com o Edu. É bem interessante a gente ver cada jurado tendo um pouco de protagonismo no episódio dos bastidores. Mas eu concordo com o que você disse, Arthur, e acho interessante, né? Porque tem uma novela na Dia, né? A blogueirinha, ela é jurada. E a gente vê que o povo tá fazendo muito no Kawaii, né? No TikTok, sempre tem essas novelinhas viralizando, e vez ou outra a blogueira faz isso. É até nem tanta novela, às vezes faz historinhas, né? Curtas, que faz muito. Até Manilei, né? Fala que faz isso, muito historinha de atuação e tudo. Então, pra mim, fez sentido. Tudo fez sentido, gente, que o resultado foi ótimo pra gente. Entregou entretenimento, reality gold. A gente pode falar que foi reality gold, banhado a ouro, assim, 18 quilates. Mas antes de a gente falar dos grupos, Arthur, vamos entrar em polêmica? Porque a polêmica aqui da audiência vai ter uma polêmica também. Porque tem uma polêmica rodando aí, algumas, né? Mas a gente vai focar num aqui, que a gente já viu pronunciamentos e tudo, que foi entre a Mari e a Barcelos durante os ensaios, né? Onde foi falado sobre o sotaque da Barcelos, que é nordestina, mais precisamente em Campina Grande, na Paraíba. E se vocês estiverem escutando meu sotaque, não é igual ao da Barcelos, mas nós moramos no mesmo estado. Eu até falei em off pro Tutu e pra Neus, olha, tem uma paraibana no cast, eu não falei que é da minha terrinha ainda, mas tava adivinhando que o momento certo, gente, eu não sabia desse spoiler, eu juro a vocês, mas calhou de vir logo no momento mais complicado, né? E a Mari se manifestou no Twitter, e eu lerei aqui o pronunciamento dela, gente, inteiro, entre aspas, viu? Que foi ela que botou. Eu teria até print, porque não sei se ela apagasse ou não, mas tá lá no Twitter dela ainda. Entre tudo que eu falar aqui, nesses 1, 2, 3, 4, 5 tweets, é a Mad que tá dizendo, é tudo entre aspas. Oi, Mudinho Biong, gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido de hoje. No episódio de hoje, ocorreu um diálogo no momento da prova, que quando ouvi a fala da Barcelos, eu percebi um sotaque que eu não havia me atentado que ela tinha. Agora um comentário meu. Jura, Mad? Por favor. Porque sotaque, não importa de onde você seja, você nota. Só Sim. basta a gente não morar no mesmo estado que a pessoa, a gente sente o sotaque da pessoa. Ainda mais gravando em São Paulo, ela do Rio, e um sotaque nordestino. Gente, por favor, né? Convenhamos, médio. Acho que no PCB, terceiro episódio, conversando com ela esse tempo todinho. Pois Ok, é. choices, né? Achei bem migué. Vamos voltar para o que a Mad falou. Pode parecer besteira, mas olha quantas vezes eu erro, inclusive o nome das pessoas. A gente ainda estava num processo de se conhecer ali dentro. Quando questionei, foi por achar que ela estava, entre aspas, que ela falou, é aspas das aspas, forçando um sotaque, o que claramente não era o que estava acontecendo. E agora, vendo de fora, eu entendo. Assim, agora conta o comentário meu, gente, agora dentro do meu. Assim, forçando o sotaque, não sei porque, olha, não sei se vocês que são nossos ouvintes que não são, nós sabe que mora no Brasil, sabe que o sotaque nordestino, a gente recebe uma coisa chamada xenofobia. Então não sei se é um sotaque que o povo vai querer imitar tanto, né? A gente sabe que algumas pessoas imitam, que vai pro caricato, que vai pro ofensivo, mas qualquer sotaque pode acontecer com isso, gente, não só com o da gente. Mas eu achei que ela foi outro migué dado aqui nesse tweet, porque eu não demonizar a Média, eu tô querendo dar um ponto como um local de fala meu, né, gente? Porque como falei, paraibano também aqui com sotaque nordestino. Porque ela fala, uma coisa é você errar nome, outra coisa é você errar a voz da pessoa. Porque, por exemplo, o Arthur, ele pode se apresentar pra mim, meu nome é Arthur. Eu escuto só ele falando o nome dele uma vez na vida, né? A gente continuar trabalhando e não saber o nome deles. Ai, Davi. Sabe, assim, do nada, soltar um nome assim. Mas a voz dele eu vou escutar, gente, o dia todinho. Eu vou perceber depois de 3 dias, né? Que ele tem sotaque. É. Não, e fora essa história do nome também, né?
Assim, eu até entendo a questão do nome, de não pegar o nome da pessoa, mas você não acha que é coincidência que o primeiro nome que a Mad erra na temporada é o do Jordan e ela fala Gordon? Ela, ela já se justificou, mas assim, eu não sei, me passa uma vibe Mean Girl mesmo. E, enfim, também não vou dizer que a justificativa dela não vale e tal, não vou falar que é mentira, mas que eu acho, no mínimo, uma coincidência, eu acho. É porque são, digamos assim, coincidências infelizes, né? Que estava acontecendo aí. Que fica pensando naquela coincidência que te fica um pouco com o pé atrás. Sim. Mas vamos lá. Voltando para o que a Mad falou. Em nenhum momento quis silenciar o sotaque dela no local de fala dela. Apenas quando me deparei com o sotaque, achei que poderia ser problemático a ideia de forçar um sotaque para um personagem em um esquete de humor. Eu achei isso aqui, gente, outro comentário meu agora. Eu achei isso aqui a parte mais problemática do discurso dele. Porque ele levou logo do nada, só por ela ter escutou o sotaque dela pro canto caricato. Aí foi o que eu falei, é um canto perigoso, é um caminho perigoso, né? Porque se eu não me engano, gente, me corrija se eu estiver errado, a Mary é capixaba, né? Sim. Então eu acho que isso aqui foi o mais complicado pra mim, porque pra levar um personagem a um esquete de humor. Porque então quer dizer que quando botasse o sotaque nordestino só viraria humor? Não viraria outro tipo de esquete? Mais coisas sérias? Né? Eu achei que isso aqui foi a parte mais problemática. Foi a parte mais que faltou uma amiga. Leia o que você está postando, pergunte a algum Aham. nordestino. Tem algum amigo nordestino? De certo não tem, porque se postou aqui, porque se tivesse postado, eu tenho um amigo nordestino e disse, ih, piorou. Mas assim, pergunta assim, chegava pra alguém, pra Barcelos, se estiver falando com ela, fala assim, amiga, se eu postar isso aqui, tá de bom tom? Qualquer pessoa com noção diria, não tá de bom tom. Não, e é uma noção que a gente precisa ter, né? Tipo, 2025 e todo, assim, to, eu digo a média porque ela, obviamente, tem acesso à internet, tem acesso a informações, é uma pessoa que faz parte de uma comunidade, então, assim, a gente precisa ter noção dos estereótipos que a gente perpetua, até porque nós somos um estereótipo também que é perpetuado, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa ter muito cuidado e, poxa, é um assunto que é falado há anos, sabe? Sobre como as pessoas usam do sotaque, dos sotaques do Nordeste, dos estados do Nordeste, para fazer esculacho, para fazer graça. E poxa, sabe, parar pra pensar 2 segundos antes de escrever, antes de postar. É. E continuando o que a Mary disse, ela falou: eu não falo mal do sotaque nordestino, eu não peço para ela tirar o sotaque dela, eu apenas questiono se o sotaque era dela mesma ou se ela estava interpretando na hora. Sinto muito se alguém tenha entendido dessa forma, mas eu nunca falaria algo assim de qualquer pessoa. Peço que revejam a cena e entendam o contexto, por favor. No contexto, eu até na hora eu tuitei, assim, a gente terminou o que a Mary falou, a gente fechou, agora tudo eu. No contexto, eu até no dia, né, assistindo, eu até pergunto se eu não entendi o que eu até tuitei falando assim, gente, eu quero ouvir a opinião da Barcelos sobre isso. Aí no final eu até boto, mas pra mim não foi de bom tom o comentário, né? Eu nem joguei minha cartada de onde eu sou. Eu só queria saber a opinião da Barcelos sobre isso, né, ela até postou que se desestabilizou, né? Ela botou que, entre aspas, gente, Barcelos. Sim, gente, eu me importo muito com o rolê do sotaque. Vocês não sabem quanto isso me afetou, afeta e o quanto isso é violento. E o peso está acostumada com isso. Por enquanto, fiquem com essa mensagem que recebi logo menos, eu venho falar sobre. Eu não sei se ela falou sobre, gente, porque a gente tá aqui gravando, né? Mas ela postou nas redes sociais dela, vão lá no Twitter dela, diga aí Barcelos, ou no Instagram, se ela se pronunciou, vai estar mais coisas lá, porque durante a gravação, se ela não tivesse pronunciado ainda, mas ela disse que vai, né? Talvez venha depois de um lounge, que é na quinta, então não sei. Mas eu acho que de tudo que a Mary falou, ela piorou com esse negócio, com esse post dela. Porque não foram palavras bem escolhidas. Eu acho que dá. Porque antes dela falar isso, algumas pessoas estavam defendendo, né? Porque defende todo mundo, né? Pô, pensa, não, gente, eu sou nordestino, não me senti ofendido. Eu não sou... Gente, quando você faz um comentário, se uma pessoa se sentir ofendida, já é o suficiente pra você repensar. Sim, Né? Já é o suficiente pra dizer, botar a mão na consciência e dizer, eita, eu errei, realmente, desculpa. Faltou a Mad ter um direcionamento do que postar ali e não dava passar pano pra isso, gente, assim, que eu, como falei, ela piorou a situação com esse post. Piorou sim, demais e também não quero, assim, tacar pedra na meta, pra tudo. Ela postou, se retratou, a gente espera que isso não aconteça, né? Porque tem outro comentário da Mad que ela postou nos stories do Instagram. Já quero dar uma
uma adiantada aqui, que ela postou assim, ó, meu erro foi ter levado a corrida a sério demais, me levar a sério demais. Eu realmente, todo momento no programa, tentei entregar o melhor de mim. Me cobrei muito e algumas vezes não me permiti me divertir e ter momentos mais leves com o elenco. Eu me coloquei muita pressão para entregar uma temporada de qualidade para vocês. Entregar não só nas provas, mas na convivência também. Tudo isso foi me consumindo, até chegar no ponto que eu explodi. Só quero pedir uma coisa a vocês, assistam lá hoje, quinta-feira, com carinho. Muita coisa acontece, muita coisa será dita, e o que falo vai responder muitas dúvidas que vocês têm sobre mim. Ele talvez conte uma história de vida, não sei, algum gatilho, né, que o reality show, a gente sabe que gatilhos são ativados em reality shows, né, assim, situações. A gente viu o exemplo da Kitty, né, que ficou péssima com a situação dela, que ela explicou. E eu acho que, não sei, mas se ele já... Isso já foi meio preparando terreno pra gente que alguma coisa pode acontecer, né, assim, tipo, vai acontecer mais coisas. A gente viu que vai ter um atrito entre ele e a Milena, né? Então talvez esse atrito faça ele se justificar e, enfim, contar a história dele e tal. Mas fica só uma dica para participante de reality show. Nunca participei de reality show, mas como eu falei pra da média. Se vocês sentirem que erraram alguma coisa, quando vocês forem assumir o erro, tenta procurar um amigo que tem um localzinho de fala e mostrar assim, tá, certo, eu posso postar isso, né? Eu posso abrir minha rede social, gastar meus 10 minutinhos digitando isso? Se o amigo responder que não, você repensa se posta ou não, ou se você posta só um comentário dizendo, gente, eu vi o que aconteceu. Em um tweet ele responde assim, gente, eu vi o que aconteceu. Aí se ele põe assim, ó, eu falei com a Barcelos, nós já resolvemos. Foi um comentário infeliz. Entendo. Pronto, gente, tá aí normal. Porque você tentar se justificar muito, acaba fazendo que nem a Mad fez, botou muitas coisas. Como eu falei, não quero demonizar ela, mas não foi de bom tom. Não foi mesmo. Não queremos demonizar, mas, amiga, vamos querer se ajudar também, né? Como é que eu falei, aquela gente, tacar hate nas pessoas nunca é certo. A gente tem que pontuar o que tá errado, torcer a pessoa melhorar. A não ser que a pessoa faça umas coisas assim que insista no que tá fazendo. Fica assim, gente, pelo amor de Deus, fez uma vez, a gente tentou, viu que errou, não vamos errar. Pronto, polêmicas faladas, mas o caos ainda não acabou, porque agora ainda falar do que a gente achou de cada grupo do Tu e agora a gente vai ver o circo pegar fogo. Agora, gente, agora se cercar vira circo, se cobrir vira hospício, porque olha, tava uma coisa louca, que a gente vai começar falando do grupo 1, que teve Mad, Milena, Solita e Barcelos, que foi o grupo escolhido pela Mad. E aí, Tutu, o que você achou desse grupo que entregou pra mim uma das piores entregas na história da Corrida das Blogueiras? Nossa, foi bizarro. Foi bizarro. Eu acho que é meio equivalente eu não lembro em qual temporada teve. Se não me engano, foi ou na quinta ou na quarta, que teve alguma prova que alguém entregou um vídeo incompleto. É isso, só que numa versão maior, né? Porque era um remake de novela, era pra ser uma sketch longa. Eles erraram em tantas coisas, tantas coisas. Teve a questão da Milena e da Solita disputarem o papel. E, assim, uma coisa que me pega muito beleza, ficou escolhido que seria a Solita. E aí, no ensaio, a blogueirinha fala: a Milena é muito melhor, né? A Milena tava indo muito melhor. Eles estavam no ensaio ainda, dava tempo de trocar, sabe? Dava tempo de trocar, porque eles estavam no ensaio, eles estavam lendo ainda. Então, enfim, acho que faltou um pouco de sagacidade, e é o que a gente vai ver mais pra frente. Eu acho que faltou também as meninas se imporem, sabe? Não existia um líder do grupo. A Mad estava impondo ali, mas não existia uma liderança. E não sei, é que reality show acho que mexe muito com emocional e, enfim, com raciocínio lógico também. Porque também, outra coisa, né? Eles têm um tempo muito curto, então ficar gravando take por take por take por take não é inteligente, sabe? Pega um ângulo aberto e depois vai fazendo. Mas é também cobrar esse tipo de coisa é difícil porque na hora eles não pensam direito, né? Enfim, mas foi uma entrega horrível. Foi bem ruim mesmo. Acho que, assim, eu acho que a Barcelos não estava tão mal. Ela teve momentos ruins, mas eu acho que do grupo todo, ela foi a menos pior. E a Milena, eu acho que realmente também, assim, eu acho que ela devia ter trocado de papel. Mas no geral foi caótico. Não, aqui é um festival de erros. Aqui a gente não tem dedo É. suficiente nos pés e nas mãos para apontar o que aconteceu de errado aqui. Com certeza a gente cabe no dedo de uma mão o quanto de acertos, né? Porque, por exemplo, primeiro as 3 meninas foram muito passivas com a Mad tomando a liderança, porque não existia isso. Em nenhum momento nenhum foi falado de liderança, né? A única função da Mad foi dividir os grupos, e a Giovanna escolhia em que grupo ficaria. Em momento nenhum Edu e Fih falaram:
Tem, líder de grupo é fulano, então foram muito disso. Segundo, um erro muito grande foi deixarem a Solita fazer isso, porque até no ensaio, nas duas, quando as duas fez aquele... Foi muito drag race, né, de fazer a audição, as duas brigando pelo papel e vão fazer, foi muito drag race material, aí falando que nem a Manilê. E a Milena ficou muito melhor, e a Média ainda falou isso, e a Milena pediu pra fazer, e mesmo assim foi voto vencido, porque a Solita claramente não é de blogueirinha feia. Eu acho que, gente, o maior erro pra mim foi aí, mudar o personagem da protagonista pra quem não viu a novela. Gente, a Milena, quando abriu a boca fazendo a blogueirinha, eu digo, gente, perfeita. Perfeita. Ela não teria. O grupo teria continuado ruim, pelas que a gente viu os erros que teve, né? De edição e tudo, de como. Mas a Milena teria, talvez, até podendo ser um destaque positivo, se ela tivesse sido a blogueirinha, porque ela tava muito bem, assim, o trejeito, porque a blogueirinha é sonsa, é tudo, a Solita é muito séria, né, a Solita não tem esse gingado mais descontraído, então acho que faltou isso, a Barcelos eu acho que faltou impor mais aquele girl boss da Lorelai, que ela Sim. bota na Miranda, não precisa ser 100% igual, mas faltou ela soltar as feras, sabe, porque a Miranda é um cão, né, então faltou isso, e uma coisa que eu não concordei, eu não entendo e nem concordo, dessa vez é diferente, sabe? Que foi quando o Edu falou que a Milena devia ter se imposto mais, que ela devia... Gente, a Milena se impôs até onde podia, né? Porque a partir do momento que a Mad, que ela fala que queria ser, que a Mad fala que elas deviam fazer e votar, ela vota, ela perde, ela falou que realmente queria fazer, que a blogueirinha fala que queria fazer e ninguém queria botar a Milena não tinha mais nada o que fazer ali. O Edu fala, você tem que se posicionar e a Milena deu a melhor resposta que tem, eu não vi como ofensivo, eu não vi como nada, eu vi com resposta sincera e verdadeira, quando ela fala, se ela tivesse cruzado os braços e dito que não era feito, e entregado nada. Eu, particularmente, preferia que não tivesse entregado nada do que entregar o que entregaram. Mas eu acho que foi uma resposta boa dela. Porque ela pediu o papel, ela fez teste pelo papel, todo mundo votou e não quis. O que mais a mulher poderia. Que tipo de imposição? De ficar como chata? E depois todo mundo no lounge tá apontando o dedo pra ela como trabalha em equipe? Pra depois todos os jurados da bancada do Corrida das Blogueiras dizendo pra Milena assim, mas a Milena atrapalhou, a Milena não soube trabalhar em equipe. Porque trabalhar em equipe também é sobre ceder. Elas cederam demais em outros momentos, mas a Milena lutou pelo que ela queria. Agora, se não foi pra ela, escolhas, né? Principalmente da Mad, que se tomou liderança e as outras deixaram. Porque, como o Arthur falou, a própria blogueirinha falou que a Milena estava melhor, que tinha gostado mais dela. E depois disso não quiseram mudar, a Milena sozinha realmente também não podia. Então, Milena, estou do seu lado nesse ponto. Aí Sim. depois a gente veio pra um surto, mas foi um surto bom, porque, gente, eu ri real, que foi com o grupo 2 que a gente teve Giovanna, Manilê, Madrinha, Jordan e Kit. Arthur, o que é curioso é porque sempre que a gente acompanha reality shows, mais precisamente novo, trazendo o plot Drag Race, quando botam pessoas mais expansivas pra fazer desafio de atuação, vai um querendo engolir o outro, a gente sabe que dá tudo errado. Mas nesse aqui foi um querendo engolir o outro, tinha tudo pra dar errado, mas deu muito certo e foi muito divertido, não foi não? Foi, nossa, eu me diverti muito, assim. Eu acho que também esse grupo se beneficia do grupo um, né? Porque justamente pelo grupo um ser o primeiro, a gente sai da primeira sketch, assim, com muita vergonha alheia. Muita vergonha alheia, com vários takes horríveis. E aí chega o grupo 2 que, assim, tá impecável, edição maravilhosa, tudo enquadrado, não tá. Mas tá muito melhor, assim, tá muito, muito melhor. E é isso, são personalidades grandes, é, mas ao mesmo tempo, eu acho que como é um desafio novo, e muitos deles ali tiveram um pouco de receio sobre atuar e tal, eu acho que eles deram uma segurada na personalidade. Óbvio que teve vários momentos caóticos, mas porque essa cena também é caótica na novela, né? Por exemplo, o Jordan é uma personalidade muito grande da temporada, e ele desapareceu, né? Ele desapareceu ali no fundo. Acho que do grupo ele realmente foi um destaque negativo. Agora, a Kitty soube comandar muito bem. E eu acho que realmente assim é o ponto positivo. Ela soube liderar, mas sem precisar entrar como a Mad estava, sabe? Num sentido de autoridade. Ela estava liderando naturalmente e as pessoas estavam ouvindo os conselhos que ela, não conselhos, mas os direcionamentos assim que ela estava dando indiretamente. Então, ela arrasou. Ah, isso que eles pontuaram da madrinha tá sempre atuando no fundo, foi uma coisa que eu reparei nela e na Giovanna, que elas não tinham tantas falas assim ali na cena, mas elas se destacaram porque elas estavam sempre atuando. A Giovanna, principalmente, né? Ela não tinha fala. Então, foi muito bom, assim, a estratégia que ela fez. E até porque do grupo ela é a mais quietinha, né? E a Manilê, eu acho que sim, teve a questão do enquadramento, que nas primeiras cenas ela fica meio desaparecidinha ali, era uma coisa que eles podiam ter resolvido,
melhor e tal, mas tem a questão do tempo e tal, e acho que ainda assim ela conseguiu se destacar bem, sabe? Ela fez uma blogueirinha tonhona, que é a blogueirinha da novela, ela é tonhona, ela é daquele jeitinho ali, toda chibucha, assim, e acho que é isso, é que ela tem experiência com a atuação, né? Ela é a Kit drags que fazem coisas assim, então foi um grupo muito, muito bom. É os extremos, né? Tivemos drags indo muito bem, drag indo muito mal. Né? Assim, olha, eu gostei tudo que funcionou nesse grupo. Assim, a Giovanna soube aparecer onde tinha que aparecer. Manilê, ótima blogueirinha, como você falou. Sonsíssima, gente. A personagem da blogueirinha é sonsíssima. E a Manilê soube botar isso, o tomzinho de voz, tudo muito bem. Nossa, madrinha na hora da surra na blogueirinha. Inclusive, fazer um parênteses que Dakota Monteiro de convidada, belíssima. A primeira perdeã, né? A ser da bancada. A gente pôde ver momentos da Cupal, né? Então, que a velha e a Paloma juntas de novo. Mas foi bem legal. E eu acho interessante quando botam isso, porque a Paloma falou até pouquinho, né, nesse episódio, porque ela não é a área dela, né? Eles sempre gostam de focar quem tem mais nessa área. É bem interessante também a divisão que eles fazem disso. E, como falei, Madrinha roubou a cena. Jordan, eu acho que, gente, o problema do Jordan, espero que o Jordan, se estiver ouvindo, não me leve a mal, mas eu acho que o carisma do Jordan falta desabrochar. Porque falta uma coisa que ele se perde muito nos pensamentos dele, sabe? Ele pensa muito e fica preso na cabeça e Sim, não acaba se deixando isso dominar tudo dele, ele acaba transparecendo nele, como falar, porque ele fala muito comedido, no sentido que a gente sente que tem algo para desabrochar, mas não vem. Né? Principalmente aí era o momento de causar. Né? Quando ele no papel dele, quem fazer. Gente, ele não quer fazer. Qualquer pessoa que assistiu Blogueirinha Feia, quem não quisesse pegar a blogueirinha ou assim, outro personagem, ia adorar fazer a Naja. Porque a Naja, gente, a Naja, o fim entregava só de caras e bocas de reação. Dava pra ser soltar deboche, tinha que fazer caco, fazer muita coisa. O problema desse cast, dona blogueirinha, foi que alguns não assistiram sua novela, viu? Dito feito aí. E a Kitty roubou a cena. Pra mim, os melhores momentos da Kitty foi o momento final da revolta, que ela pôde gritar, que ela pôde extravasar. Ali eu senti que ela extravasou de verdade. E foi muito bom. Ela foi muito boa ali. Pra mim, ela me ganhou ali, ela ganhou a prova ali. Então, esse grupo 2 foi caótico. Claro, problema de edição existe, mas foi engraçado, foi divertido, teve muita coisa acontecendo. E foi muito bom. Não digo que foi 10 de 10, porque é a questão da edição, mas foi o entretenimento com entrega que a gente queria. E eu acho que pra mim foi um bom ponto de virada para alguns participantes. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quarta falando da Operação Triunfo 2025, que é o reality show musical espanhol, exibido na Prime Video, e toda quinta falando da Corrida das Blogueiras. Então, se estiver ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, isso é muito importante. E, claro, compartilhar o podcast com quem também curte reality show. Também quer dizer que a Luísa não está podendo estar aqui com a gente nessa temporada, né, tá por causa dos trabalhos, mas ela está continuando postando os vídeos dela no YouTube, então vão lá, dá like nos vídeos dela, comentários, que ela também está comentando corrida, torcer pra onde ela conseguir vir aqui e avisar a gente que semana que vem, episódio do podcast vai sair na terça-feira, antes da meia-noite. Ou seja, vai terminar o episódio, vou gravar porque é feriadão, todo mundo vai estar viajando, vai estar um caos, então a gente vai sair na terça, ou seja, vai estar com todo mundo com emoções afloradas do momento, então se prepara aí que vem aí. Voltando às nossas blogueiras, vamos falar de resultado. Mostrando que a dominação drag tá todo vapor, a Kit levou a melhor, né? Só tem drag vencendo. E Jordan foi colocado direto ao flop pelo jurado. E por uma votação ao estilo Nova Chance, Mad e Solita se enfrentaram no flop. E aí, Arthur, o que você achou desses resultados? Vitória da Kitty, Jordan mandaram direto, Mad e Solita por votação. Foi tudo justo? olha, a vitória da Kit, assim, indiscutível, sabe? E ela foi realmente a melhor do episódio. E dá um gostinho, porque ela tava indo mal, assim. No primeiro episódio, a gente teve isso dela ter sido salva, mas com aquela maquiagem tenebrosa e muita gente com ranço, enfim. No segundo episódio, ela foi pro flop, e aí agora ela voltou com sangue nos olhos e ganhou a prova. Então, eu acho que aquele, aquele momento da blogueirinha falando para ela se empoderar, porque ela é drag, acho que isso fez crescer esse fogo na Kit. Brincadeira, acho que também teve isso de querer, né? Acho que a Kit saiu da cabeça dela. Acho que nos primeiros episódios ela ficou muito na cabeça dela, e essa situação de ter voltado do flop, e essa narrativa com a Mad, cresceu uma chama ali. E espero que daqui para frente seja lá para cima, sabe? Que a Kit consiga mostrar ainda mais o quão incrível ela é nas redes sociais, sabe? Aplicar o que ela faz bem no programa. E merecidíssimo. Agora, quanto ao resultado do flop, por um segundo eu fiquei meio assim com o Jordan ser escolhido primeiro.
eu pensei, poxa, se fosse baseado nas críticas que os jurados deram, faria muito mais sentido a média, né? Até pelo que as companheiras de equipe disseram. Só que aí entra também a questão do reality show. Por quê? Jordan sumiu no grupo, claro, mas se eles tivessem escolhido a Mad para ir pro flop direto, a gente não ia ter aquele momento da votação, que tem a discussão da Mad com a Milena, não, que tem a discussão da Mad com a própria equipe, que tem a Kitty votando na Mad em menos de 10 segundos, que o Edu começa a falar. Então, acho que não ter colocado a Mad direto no flop também foi uma decisão de reality show, sabe? Para ter esse momento da votação, das amizades ali se quebrando ainda mais, deles votando entre si. Então, eu acho que é justificável, obviamente, o Jordan no flop, mas eu sinto que essa decisão também foi atenuada para a narrativa da Mad, sabe? Agora, achei justo. Os três colocados ali no flop, achei que realmente foi justo. Dentro do grupo 1, que foi o grupo pior, foi o grupo horrível, a Milena e a Barcelos foram a menos piores. Assim, entenderia se a Barcelos também tivesse ido, mas que bom que não foi. E, enfim, eu acho que nesse sentido foi tudo justo. Inclusive, eu adorei essa twist dos meninos de que o julgamento vai ser individual, né? Devia ter Sim. feito isso, o julgamento individual, não só pra vitória na primeira prova da temporada, né? Que podia ir pro flop pessoas que estavam no equipe que venceu, etc. Olha, a vitória da Kitty, super merecidíssima. Ponto de virada da Kitty nesse episódio foi incrível. Como diria a Conchita no Eurovision, ela surgiu como uma fênix nesse episódio. Foi assim, foi episódio da Kitty pra Kitty, no sentido pra Kitty, então que foi feito exclusivamente pra ela, mas foi pra Kitty brilhar e ela brilhou. Né, ela conseguiu entregar aí. Quem fica com ranço dela de primeiras impressões, gente, por favor, abram seu coração, porque torcer por um participante desde a estreia deixa a experiência tão pobre, gente. Vocês não sabem aproveitar. É bom deixar se guiar pela temporada e começar a oscilar a torcida, ou torcer mais ainda, etc. Mas outro momento, entendo, mas não concordo, vai ser com a escolha do Jordan. Porque a equipe ganhou e eu sei que o julgamento é individual. Mas o grupo 1 foi tão ruim que cabia todo mundo no flop. Nossa, vocês salvaram 2 pessoas no flop passado. Botaram um grupo com 5, um personagem a mais que vai ter que criar. Botava os 4 também assim, porque eu entendo que carisma e desenvoltura era um critério. Mas o grupo 1 foi tão ruim. E não foi ruim por causa de uma pessoa, foi ruim por causa das 4 pessoas. Né? Então, assim, era para os 3 do flop estarem indo lá. Eu entenderia Jordan ir por votação, né? Porque aí é questão de jogo, o povo votando. Agora, os jurados podendo botar outra pessoa do grupo 1, claro, gente, ninguém riu no grupo 1. Mostrava o close nas juradas, a cara de que elas não sabiam nem reagir, né? Ao que estava acontecendo no grupo 1, então eu acho que não cabia, né? O Jordan merecia ir pro flop, dadas as circunstâncias, mas eu acho que não por indicação direta, por ir ter votação, né? Mas, né, como a gente falou, né, tudo, e você tá dizendo muito, a gente falou muito nesse episódio, reality show, né? Reality show. Agora vamos falar da prova do flop, que Jordan, Mad e Solita se enfrentaram nesse flop, onde tiveram que entregar um chá revelação das novas cores da Souvenir, né? Jordan já foi salvo direto, ao contragosto de algumas pessoas que estão passando do limite nos comentários pra ele, né? A gente, em reality show, a gente não deve culpar o participante por resultado, deve culpar quem dá o resultado. Não tô dizendo pra você xingar de diva depressão e tudo, mas se você revoltar com alguém, você pega na balança. O Jordan pediu pra ser salvo? Foi ele que falou, me salva, senão eu dou um tiro aqui em todo mundo? Não, né? Então, vamos lá, gente, com calma. Concordar e discordar é diferente de endossar e criminalizar, né? Então vamos com calma aí, gente, porque com alguns comentários que vocês fazem, se a pessoa tiver disposta e bons advogados, vocês vão estar aí dando cesta básica e fazendo algumas coisinhas complicadíssimas perante a lei. E como o Jordan foi salvo, ficou a decisão entre Mad e Solita. Quem será que sai, hein, Arthur? Será que tem outro double chantei aí vindo aí? Nossa, eu acho que realmente, assim, eu criei um carinho pela Solita. Ela tá meio trancos e barrancos, né? Ela começou mal na temporada, aí no episódio passado ela foi bem, aí nesse ela também não conseguiu se destacar. E eu acho que a gente que assiste reality show, assim, que gosta de reality show, a gente cria um certo apego aos personagens. Tipo, a gente não necessariamente torce por todos eles, mas a gente cria um apego porque a gente quer ver o que pode sair dali de narrativa, de entrega. Então a Solita é uma personagem, entre aspas, né, de reality, que eu sinto que ela poderia entregar mais.
mas ao mesmo tempo ela também tem alguma coisa que segura ela, né? E a gente viu um pouco nesse episódio isso dela, no momento que ela desabafa ali na frente dos jurados e fala que ela entendeu que faltou se posicionar, que ela viu as coisas dando errado, que ela sabia que as coisas estavam dando errado quando ali dentro da cena estavam cortando ela, não estavam deixando ela falar, mas que ela não conseguiu, tipo, parar e falar, gente, calma, eu preciso fazer a minha fala e tal. Então, eu acho que, por mais que ela tenha um potencial, é, talvez seja o momento certo dela sair, sabe? Eu acho que é isso. Eu vou ficar meio assim, porque realmente eu comecei a gostar dela, eu acho ela engraçada, eu acho ela tem um timing de humor legal, eu gosto muito dos momentos dela no confessionário, mas é isso, ela não tá conseguindo entregar, sabe? Eu acho que tem alguns participantes que estão dentro da cabeça, né? Você falou do Jordan, ele não consegue sair de dentro da cabeça, eu acho que a Solita é um pouco assim também, sabe? A Kitty tava total dentro da cabeça dela e conseguiu sair. A Mad ao contrário, né? A Mad entrou agora, muito dentro da cabeça dela. Então, é isso, é triste, mas eu acho que com esse desempenho, né, que a gente viu, acho que o justo seria a Solita sair. Apesar de eu preferir que a Mad saísse. Mas, realmente, o vídeo da Mad eu achei que foi um pouco melhor. E imagina que maluco seria se a Mad, com 2 desafios ganhos, saísse no terceiro episódio, né? Enfim, mas eu acho que o resultado deve ser esse. Eu acho que não vai ter outro Double Champagne, senão o público vai pirar com eles. E eles sabem que se eles fizessem isso, o público ia pirar, porque eles são consumidores assíduos de Drag Race e sabem que as temporadas que não tem eliminação são war, a gente detesta, né? Tem muita temporada que tem muitos episódios sem eliminação e o público pira. Então acho que realmente deve sair a Solita. Sabe o que é curioso? Que o vídeo da Solita foi o que eu gostei mais. Né? Porque Sério? me remeteu mais à tinta. Sabe, assim, sendo que ela não mostrou a marca, né? Assim, não deu foco principal pra marca, não mostrou as latas, etc, assim como deveria ser feito pra mesclar mais. Porque eu gostei que ela mesclou com isso, porque de cara eu vejo que é um vídeo de tinta, né, de revelação. Eu sei que é um chá revelação, que tudo, mas eu acho que pra mim, né, gente, que tipo de concurso me iria. Mas eu acho que realmente vai sair, ela que vai sair, embora, gente, eu tenha achado chatíssimo o vídeo do Mad, da Mad, né, gente? Chatíssimo. Do Jordan, é um prova que eu não falei, que eu não entendo dessas coisas, né? Porque falaram que os meninos do Diva falaram que a Souvenir postava, a Souvenir até elogiou do Jordan, gente. Porque eu acho engraçado que a pessoa comer, dá a sensação que a pessoa tá comendo tinta, né, no vídeo dele com o bolo. Mas eu acho que o da Mad foi muito ruinzinho também, porque, gente, a revelação de hamster. Não, gente. O problema desse cast, eu já falei, é que eles querem ir muito além do que tá sendo pedido. Vamos pensar em 10 minutos, não pensar em 10 horas, né? Vamos botar isso pra trabalhar. Mas Solita, eu acho curioso que algumas pessoas reclamam que Jordan não devia continuar porque Jordan não tá rendendo. Gente, com todo o respeito do mundo, o que a Solita tá rendendo? É. Assim, e olha que eu gosto da Solita porque a Solita tem mais carisma, né? Assim, ela tem um pouco de carisma, ela é belíssima pra reality show também, e tudo, mas vamos ponderar. A Solita teve um destaque positivo na prova passada, ok, mas não é um destaque positivo que, pessoal, meu Deus, que destaque positivo foi esse? Mas também não tá rendendo muito, não, e foi completamente passiva na prova, né? Deixa eu levar. A maquiagem já não foi tão boa na primeira prova também. Então, assim, vamos pesar e ver que os pesos também, né, lá grandes coisas, é questão. Quando eu for pegar ranço de alguém, pegar a paixão de alguém, não tem. Mas eu não. Eu teria deixado o Double Chantei nesse episódio. Mas a nível de reality show, aí a gente pesa, né? Se duas pessoas estão bem equilibradas. Se Mad e Sully tem erros iguais, pontos iguais, quem fica? Fica quem tem mais enredo, gente. Mad fica, né? Sim. É simples a questão do reality show. E não é nem tão injusto, né? Porque, como falou, tem a questão da marca e tem a questão de que, né, se entrega o que tá pedido, se tem pessoa tá se destacando mais, tem que continuar também, né, gente? O flop eu acho que só deixa muito claro se a pessoa for completamente ruim no flop, for discrepante, né? Não tiver como salvar, sabe? Tipo assim, nossa, realmente, esse flop aqui foi horrível e não tem como se salvar. Mas é o que tem, a gente vai descobrir isso semana que vem, junto com todo o caos que vai rolar no lounge. Agora vamos falar de destaque, Arthur, que a gente vai escolher quem foi o destaque desse terceiro episódio da Corrida das Blogueiras e o critério é único e exclusivo de cada um de nós. Então, pra você, quem foi destaque e por quê? Ai, vai ficar sem graça se eu falar a Kitty de novo? Espero que não, porque eu vou falar a Kitty de novo. Ela, não só porque eu conheço a Kitty antes do reality e tal, já
assim, eu já entrevistei a Kitty para Capricho, a gente criou uma relação muito legal, assim, fora do reality e antes do reality. Então, era uma torcida que eu já tinha antes mesmo do primeiro episódio estrear. Mas, assistindo, eu continuo torcendo. Eu não seria o tipo de pessoa também que continuaria torcendo se a pessoa fosse uma planta, sabe? Se a pessoa não fizesse nada. A Kitty, ela entrega a narrativa. A narrativa do programa principal é ela e a Mad. E eu acho que são dois opostos ali e se complementam para essa narrativa, sabe? Essa rivalidade está movimentando. Você entra no Twitter, no começo era só time Mad, agora tá time Kit, acho que tá até esperando a Mad, enfim. É esse tipo de fomentação que é legal. E, enfim. Você pode tranquilamente trazer aqui 2 vezes seguida, que eu trouxe a Mary 2 vezes seguida, né? Eu trouxe ela na estreia e semana passada também. E, gente, eu não vou pensar no segundo nome. Minha escolha principal seria Kitty também, porque foi o episódio dela. Foi o episódio de redenção. Depois que ela ir pra flop, né? Depois que ela não ter uns bons desempenhos, ela ganhar e ganhar bonito, né? Rendeu até aquele meme que ela tá segurando aquela foto do mini desafio, tá botando todo mundo botando alguma coisa lá dentro da foto, né, pra segurar. E, gente, isso é um meme muito bom. Eu usava muito da Organza segurando a plaquinha com a parte do podcast, né? Pra usar. Eu já fiz até o da Kit e vou até postar nas redes sociais a qualquer momento. Mas é Kit, gente. Entregou tudo. Narrativa. Gente, ela entrega no olhar. Na reação, na pegadinha do cabelo jogada pra trás da orelha que ela faz, na reação que ela tem. E acho que é isso muito bom. Como eu falei mais uma vez e exalto isso dela, ela sabe muito bem como colocar as palavras quando tá no embate com alguém. Porque até agora, os embates dela, ela não subiu muito o tom. E soube pontuar as coisas. Então, pra mim, a nação Kawakuber, né, tem que estar feliz porque Kit realmente entregou, deu o nome e concordo, Tô. É muito bom a gente ver isso, participantes estão por baixo, indo por cima, porque torna a competição mais acirrada, né? Diz assim, ó, não tem ninguém que tá ganhando aqui, não. Pode ganhar qualquer um, basta chegar na final e conquistar o público. Mas parabéns, Kitty, vem aí, ó, primeira participante dessa temporada que vai vir sozinha como destaque. Eu acho que não sei se na história da Corrida das Blogueiras aqui no podcast a gente já conseguiu trazer alguém uma vez só, todo mundo com voto igual, mas porque também só tem 2 pessoas aqui hoje. Vai ser 4 ou 5, certeza que teria primeiro mais um nome aparecendo aí, né? Mas muito bom trazer a Kitty como destaque, porque ela realmente arrasou. Então é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta para comentar mais Corridas Blogueiras. Então, segue a gente na rede social, a minha do Arthur. Então, tudo na descrição. A gente comenta outros reality shows, comenta outras coisas, novela, série, tudo tá lá nas redes sociais da gente. E é isso. Próximo episódio, será que vai causar tanto? A gente vai descobrir, porque prometeram muito. Até lá e tchau! Tchau.